Olá, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor e venhamos frutificar sempre para a honra e glória do nome do Senhor. A você que nos acompanha nas ondas da 97 FM, a você que estará também acompanhando através do YouTube, que essa mensagem venha falar a teu coração, que ela tenha a sua importância, a sua relevância e que a cada dia estejamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos ainda na sequência dos livros proféticos. Hoje vamos estar trabalhando no livro de Naum, é um livro pequeno, um livro de apenas 3 capítulos, tem o seu contexto, a sua aplicação imediata, mas também tem a sua importância, a sua relevância para o contexto em posteriores gerações. Queremos, antes ainda de entrar na mensagem propriamente dita, na sua introdução, nas suas considerações, dizer a você que você também pode estar, além de acompanhar a mensagem específica que nós estamos trazendo aqui, você pode estar acompanhando também através da nossa rádio web, onde temos louvores 24 horas por dia, diariamente, e também temas onde a cada dia trabalhamos aí um tema e sempre uma mensagem que nos traz esperança, que fala de fé. Você pode também acompanhar breves reflexões através do Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram, ou, como eu mencionei, caso você seja aí morador da cidade de Machadinho do Oeste, pode também estar acompanhando nossas programações. Geralmente trabalhamos nas sextas à noite, em nosso espaço aí onde trabalhamos com os familiares, vizinhos. Poderá estar nos visitando ou também mandando uma mensagem para o nosso telefone WhatsApp, quem sabe perguntas, dúvidas. Nosso número é 984-87-2712. São algumas das possibilidades, temos procurado trabalhar de todas as formas possíveis nas quais podemos estar difundindo, falando da palavra de Deus. E caso também você ainda não seja seguidor ou inscrito no canal, você pode estar fazendo isso. Caso a mensagem, temos sempre falado, né? Primeiro ela tem que falar comigo, falar com você, tem que ser relevante para nós. Se inscrevendo, seguindo e não somente isso, né? Compartilhando a palavra de Deus, sendo testemunhas. O Senhor, Ele falou no livro Atos dos Apóstolos que vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E a promessa não foi feita simplesmente para os discípulos, porque ele disse que a mensagem é para vós outros, para vossos filhos e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então é uma mensagem extensiva. O desejo de Deus é de salvar, de levar salvação a todas as pessoas. A promessa feita a Abraão era que através do seu descendente seriam benditas todas as nações da terra, através de Cristo, Messias, que derribaria a parede de separação entre o povo de Israel e outras nações, e levando assim a salvação a todos quantos aceitarem a mensagem, a promessa. No livro de Romanos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Para que pela consolação da Bíblia, da Palavra de Deus, nós venhamos ter esperança. Quero convidar você a falarmos com o Senhor nesse momento, abrir nossa mente e coração para entender a mensagem e ver qual é a relevância para o nosso contexto, qual a importância e procurarmos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Eterno Deus,
Te agradecemos pela vida, pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de nesse dia podermos estudar a Tua Palavra. Conceda-nos a unção do Teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento, nos ajude a entender o contexto do qual essa mensagem foi inserida, que foi aplicada para a época, mas também a relevância e importância dela para os dias nos quais nós vivemos. Guia-nos a cada dia, nós rogamos as Tuas bênçãos e as agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Então hoje a mensagem é considerações sobre o livro de Naum. Falando sobre o autor e data, sempre trazemos algumas considerações, nas quais temos aqui na Bíblia de Estudo Andrews, já a Bíblia a qual nós trabalhamos. Diz que o livro tem o título com o nome do próprio profeta que escreveu. O nome Naum em hebraico significa consolado ou aquele que é consolado. Aqui também essa Bíblia nos diz que o nome ele só ocorre aqui no Antigo Testamento, então você não vai ter em outros, como alguns outros autores, outros nomes. Embora, ela abre um parênteses, ele esteja ligado aos nomes de Neemias, cujo significado é o Senhor tem consolado. E também a Menahem, que quer dizer consolador. A Bíblia de Estudo Andrews também nos traz informação de que não há informações sobre Naum, além das que encontramos aqui na própria profecia. Aqui diz que ele era eucosita, ou seja, ele era natural de Elcos, cuja localização é desconhecida. Então, não adiantou muito, não resolveu muito. Ele era eucosita, ou seja, da cidade de Elcos, mas essa localização é desconhecida. E como eu sempre tenho falado, a vida pessoal, a biografia do autor não é o fator mais importante, mas assim a sua mensagem. Aqui diz que o seu livro, ele fala da queda de Tebas, onde é mencionado no capítulo 3, versículo 8, e isso ocorreu em 666 a.C., então a sua relevância, a sua importância, ela é visível porque ela fala da queda de Tebas, e isso ocorreu, isso é um fato histórico. E também fala a primeira data para a escrita, ou seja, essa é a primeira data para a escrita, onde houve essa queda de Tebas. E fala também sobre a queda de Nínive. Nós falamos sobre Nínive, quando trabalhamos considerações sobre o livro de Jonas, e no qual é mencionado no capítulo 3, verso 7, vamos ver daqui a pouco. E isso ocorreu em 612 a.C., ou seja, que é a última data para a escrita. Portanto, abre um parêntese, o livro foi escrito em algum momento entre 666 a.C. a 612 a.C. Então, há uma situação histórica, um período onde ela está inserida, onde ocorreu os eventos mencionados aqui no livro. Falando agora sobre conteúdo e tema do livro. Há um comentário de que Naum ele tem sido injustamente acusado por alguns de ele ser nacionalista, quem sabe com a mente fechada, cheio de ódio e vingança. Mas o mesmo texto aqui fala que ele abre uma janela para uma revelação de soberania divina ou de julgar as nações, que o Senhor está acima disso. Ou nações que passaram os limites e traíram a dignidade humana. Deus, ele interveio para cessar a loucura. Falando sobre a Síria como sua máquina de destruição militar, que subjugou inúmeras nações, entre elas o próprio povo de Israel, foram levados para o cativeiro, cidades, estados, diversos povos, É como que ela tivesse ultrapassado esse limite.
E nesse caso aqui, então, ela estava sendo julgada por pecados ou contra, né, a humanidade, como hoje, quem sabe, no nosso contexto, né, de nações que tenham ultrapassado isso. E a queda, e quando ele fala da profecia da queda de Nínive, isso, quem sabe, serviria de alegria para muitas dessas nações que sofriam, né, o jugo dessa cidade. Aqui o texto fala que no passado Nínive ela havia se arrependido. Nós falamos, quando trouxemos aqui as considerações sobre o livro de Jonas, a pregação de Jonas. Isso ocorreu 100 anos, né, anteriormente, quando foi feita a profecia de Jonas. Agora, 100 anos mais tarde, a cidade volta à prática da crueldade, sendo acusada por perversidade e a destruição impiedosa, né, de populações inteiras continuava sem cessar. E aqui ele até fala, a fim de trazer uma ilustração didática da brutalidade lendária desse exército, o último versículo, a gente vai chegar lá quando estiver considerando os 3 capítulos, o último versículo do livro, né, ele trabalha justamente isso, como se fosse uma pergunta retórica sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Isso está no capítulo 3, versículo 19. A gente vai considerar essa mensagem. E aí, fechando aqui as considerações, na linguagem atual, no vocabulário atual, como se nós disséssemos que a Assíria cometeu crimes contra a humanidade. E agora, para colocar fim a essas atrocidades, Deus toma isso como algo pessoal. E Deus, ele então vindica, né? Ele trabalha para levar a queda da Assíria. Embora ela tenha sido conquistada pela Babilônia, pelos babilônios, o livro deixa bem claro aqui que o Senhor deu a permissão, que o Senhor participou dessa conquista e da queda, né, da Assíria. Ele quebra o jugo assírio sobre Judá. Isso está no capítulo 1, versículo 12 e 13. E fechando, né, as considerações nessa parte, o Senhor, ele é soberano, né, sobre todas as nações e tem o poder de trazer juízo retributivo caso uma nação tenha passado, né, do limite estabelecido daquilo que poderia. Entrando aqui no capítulo 1 do livro de Naum, nós temos a primeira mensagem, onde ela fala sobre a ira e a misericórdia de Deus. Então percebe que mesmo quando ele fala de ira, a misericórdia do Senhor, ela está entremeada, ela tem o desejo de salvar ainda. E aqui fala a sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Então é uma mensagem agora contra a cidade de Nínive. Mencionamos, ela havia cometido pecados contra a humanidade, ou crimes contra a humanidade. Diz o texto que o Senhor é zeloso, mas, no entanto, é vingador. O Senhor é vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O verso 2 ainda diz, ou melhor, o verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Então ele nos diz que ele é tardio em irar-se, é grande em poder, mas o Senhor não inocenta o culpado. Dá um tempo de graça, de misericórdia. Nós comentamos em alguns temas com respeito aos egípcios, a nação de Canaã, quando entre a peregrinação e período de escravidão, 430 anos, o povo de Israel passa por ali, testemunhando
até que o Senhor então liberta e traz juízo para aquela região. Aqui os assírios, 100 anos após a mensagem de Jonas, eles voltam a cometer os mesmos crimes, e então agora eles caem pelas mãos da Babilônia. Continuando aqui ainda, o versículo 7 diz que o Senhor é bom, ele é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então chega um tempo onde é ultrapassado os limites da paciência, o tempo de graça estabelecido, seja no contexto de uma nação, de uma pessoa individualmente, vai acontecer o juízo de retribuição. No entanto, ele diz que o Senhor, ele é fortaleza no dia da angústia, no dia da calamidade, para aquele que conhece o Senhor e aqueles que nele se refugiam. O versículo 9 ainda diz: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Não acontecerá por 2 vezes. Isso também pode ser aplicado no contexto do pecado, da restauração final, onde todo o universo purificado, onde todo o universo agora consciente, claro, de toda a sua extensão e as consequências do pecado, do preço pago por Deus para a redenção do homem. Não haverá lugar, espaço para 2 vezes a angústia ou o pecado vir a acontecer novamente no universo de Deus purificado. Versículo 11 diz: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Então a maldade de Nínive, ela ultrapassa os limites estabelecidos, porque ela não está contente simplesmente de subjugar as nações ali, mas chega até mesmo ao ponto de levantar-se, de rebelar-se contra Deus. Nós mencionamos que 100 anos anterior a essa queda aqui, houve a mensagem de Jonas, houve um arrependimento de momento, mas aqui volta a cometer os mesmos crimes, a mesma maldade. O versículo 14 diz ainda: porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei teu sepulcro porque és vil. Então, o primeiro capítulo ele está voltado diretamente, né, para Nínive, e me parece que a sequência também fala sobre isso, né? Nínive, agora não com uma mensagem ou uma possibilidade de restauração, isso houve na mensagem de Jonas. O Senhor, ele demorou ainda a sentença, retardou, né, ela ainda por período de 100 anos, para que acontecesse essa destruição, mas aqui ela está bem claro que ela aconteceria, porque não houve essa mudança. Ela não continuou, né? Eles continuaram ou voltaram a fazer os mesmos erros, as mesmas maldades contra as nações. O capítulo 2 ele já entra falando sobre o cerco e a tomada de Nínive. Ó destruidor, sobe contra ti, ó Nínive, que um destruidor subiria contra ela. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Estamos falando como que um exército que estaria se estruturando, né, para o combate, para a guerra, um destruidor onde a cidade de Nínive seria agora cercada, que ela seria tomada. Ainda no capítulo 2, versículo 8, fala: Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai. E diz mais ainda: clama-se, mas ninguém se volta. Ele está dizendo, o texto, que Nínive, desde que ela existe, ela é como um açude de águas. Mas agora chegou o tempo em que
haja uma intervenção, que o Senhor interviria. É claro, eu mencionei que o Senhor, ele usa a Babilônia, que estava agora subindo o poder, um novo império, e posteriormente ainda, né, se nós formos seguir a linha da sucessão dos impérios das nações, eu fiz considerações sobre o livro de Daniel, onde mostra também que a própria Babilônia chegaria o seu tempo em que ela seria visitada, ela cai pelas mãos dos medos e persas. Os medos e persas têm um período que está no auge, no poder, mas também caem pela mão da Grécia. Posteriormente, a Grécia cai pela mão de Roma, e Roma, ela não é conquistada por uma outra nação exterior, mas ela é minada pelas tribos, onde dos seus próprios domínios, ela estende tanto os seus domínios, não consegue agora manter todo eles, e ela começa a ser minada, e aí Roma é dividida em 10 partes, na qual surge a Europa. Claro que nem todas com os mesmos nomes na época, mas as principais nações da Europa ali. E desde então, poderosos conquistadores, imperadores, têm tentado unificar, fazendo um só império, mas a profecia diz que elas não se uniriam um ao outro. Essas considerações que estou falando, você poderia achar no livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, onde Deus mostra a sequência das nações. Isso nos deve encher de esperança, mostrando que o Senhor está no controle. Falando que as nações que surgiriam desde aquele contexto até a segunda vinda de Jesus, a sequência delas, que não vai haver um outro império mundial. O próximo a ser estabelecido é do Filho de Deus, Cristo, Messias, onde vai reinar sobre todos. E entrando na parte final, o capítulo 2 fala do cerco, né, de Nínive, e a parte final, o capítulo 3, fala da ruína completa da cidade de Nínive. Ele diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Então, a mensagem, eu não vou ler todo o capítulo, eu peguei só o versículo interior, capítulo 1, na verdade, aqui. Temos mais versos, temos 19 versos desse capítulo, caso você queira, né, pode ler todo ele, fazer as suas considerações. Mas a mensagem aqui já diz bem claro que é a ruína completa. Nós vemos uma profecia, a misericórdia do Senhor. O capítulo 1 ele fala sobre, só recapitulando rapidamente, no capítulo 1 fala a ira e a misericórdia do Senhor. O capítulo 2, o cerco, Nínive é cercado. E o capítulo 3, a ruína completa de Nínive, a sua destruição completa. Então, qual é o contexto do livro de Naum? Fechando aqui para as considerações. Falando da queda de Nínive. Nínive, a capital da Assíria, que foi uma grande potência no passado, conquistou o povo de Israel, diversas nações, se rebela contra o próprio Deus, e muitas vezes é assim mesmo, e quem sabe não seja diferente das nações dos nossos dias, né? Nações que, quem sabe a princípio, poderia até falar, quem sabe nesse contexto, próprio Estados Unidos, que surge no contexto de ser perseguido das nações ali da Europa, por intolerância religiosa. Eles, durante um bom tempo, mantêm-se aos princípios, né, dentro do conceito, do contexto liberdade civil e religiosa, era isso que eles fundaram a base do seu governo, mas que depois também fala como cordeiro a princípio, né, mas depois falaria como dragão, se impondo, e nesse contexto nosso, será uma nação que trará ou que encabeçará à frente das outras para levar perseguição para a pequena minoria que vão procurar manter-se fiel aos princípios. Vai renegar sua Constituição, desse contexto de liberdade civil e religiosa, e vão procurar se impor, não simplesmente no contexto militar, porque isso ela tem feito, mas também no contexto religioso, de ditar, de ser contra essa liberdade de expressão. Então, trazendo para o contexto atual, Deus também vai vindicar, Deus vai trabalhar no contexto das nações, as mais poderosas nações de nossos dias.
que se ousam interferir no contexto individual das pessoas, mas também, quem sabe, até mesmo se rebelando contra Deus ou de princípios que Deus tem estabelecido. Quero entrar para a parte final, uma pergunta, eu até falei dela lá nas considerações. Não há remédio para a tua ferida, isso para Nínive. A tua chaga é incurável, ou seja, não há solução. Todo o tempo de graça que eu dei não foi usado de maneira sábia, correta. 100 anos após a mensagem de Jonas, eles voltam a cometer os mesmos crimes. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, ou seja, todos aqueles que ficarem sabendo da sua ruína, da sua queda, vão bater palma, porque sobre quem não passou a tua maldade? Uma pergunta retórica. Ou qual nação vocês não assolaram, aplicando aos assírios e a capital, a cidade de Nínive? Então, aplicando para os nossos dias, e posso até pegar o capítulo de Tiago, capítulo 5, onde fala sobre isso. E a vós, os poderosos da terra, chorai as vossas desventuras que sobre vós virão. O vosso ouro, a vossa prata vai estar ferrujada, e essa ferrugem dará testemunho contra vós. Porque viveste regaladamente, explorando, quem sabe, os mais fracos, não só no contexto individual, mas das nações mais fracas, explorando as nações, quem sabe nações que, se bem direcionada, teriam riquezas, mas são exploradas por nações mais poderosas, nações que conquistaram essas menores, e assim tem sido. O contexto é o nosso próprio Brasil, né? Desde sua fundação, exploração, mais exploração. Infelizmente, os que estão à frente do governo não têm feito, talvez não tenham se interessado, ou têm deixado de se levar por isso, porque é mais interessante beneficiar-se a si mesmo que beneficiar toda uma nação. Então, infelizmente, ou vamos pegar no contexto de felizmente, o Senhor vai vindicar, o Senhor tomará rédeas da situação. Não que não esteja, mas Ele tem dado graça, dado oportunidade para todas as pessoas. Chegará um tempo em que o juízo retributivo virá, e virá sobre todos. A mensagem se aplica, né, nesse contexto a Nínive, mas tem uma aplicação para o contexto final, onde o Senhor vai voltar, vai vindicar, vai restaurar e fazer um novo céu e uma nova terra. Que a graça de Deus nos alcance e também não venhamos cair na mesma falha, né, de como indivíduos fazer o mesmo, explorar nosso semelhante, aqueles mais simples que tenham maiores dificuldades. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, que a graça de Deus nos alcance a cada dia, que no Senhor possamos ser vencedores, que essa mensagem fale no nosso coração, que venhamos ser humildes e permitir que o Senhor nos guie a cada dia. Dá-nos a tua paz, a tua graça, rogamos as tuas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.